Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo, esse é o canal do Aníbal Azevedo. Se vocês acharem bacana esse conteúdo, por favor, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E lembrando que tudo que eu coloco aqui na descrição do vídeo tem acesso livre e gratuito a todos os materiais que estão mencionados, inclusive as apresentações, tá? Que vão ser colocadas. Então, o que a gente vai fazer nessa apresentação? Eu vou mostrar um exemplo de chatbot em que eu consigo pegar conteúdos da internet, extrair informações de links desses conteúdos, links para esses conteúdos, e depois eu consigo, a partir desses conteúdos, gerar outras coisas interessantes, outras informações usando um chatbot, usando uma inteligência artificial, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula 13, tá? Isso tem ligação com aulas anteriores, eu vou deixar na descrição do vídeo, vai aparecer alguns cards ao longo do vídeo aqui também, tá? Então a ideia, pessoal, é que na aula a gente está fazendo uma série de vídeos, né? E aí a gente está progressivamente usando certos conceitos, inclusive códigos em Python também, que você pode programar e que eu deixo na descrição do vídeo, que vocês podem aproveitar, tá? Então, o código lá da aula 11, na verdade, a gente começou com essa história de fazer agentes, né? E o agente lá, na verdade, era você pegar informações dentro de um Google Forms, que é um Excel, né? Um arquivo tipo Excel. A gente pegava uma coluna específica que tinha links para vídeos do YouTube, a gente aplicava uma inteligência artificial que ia avaliar o conteúdo desses vídeos, né? Então, esses vídeos a gente conseguia extrair as descrições, né? O descritivo que tem do vídeo, né? Como se fosse a legenda. Então, eu pegava para cada vídeo, depois aplicava critérios de avaliação usando uma inteligência artificial e produzia um relatório dessas avaliações que depois eu exportava para um arquivo do tipo Excel, com estrutura Excel, e posteriormente depois eu fazia o upload disso numa página, num site. É claro que essa parte do Google Forms e essa parte do site ainda não estão automatizadas, mas todo esse miolo aqui foi automatizado e ficou bem interessante. A gente ainda não conseguiu fazer uma avaliação dessa avaliação que foi feita pelo chatbot, tá? Talvez posteriormente a gente ponha isso num outro vídeo. Já no vídeo anterior, pessoal, a gente mostrou aí algumas possibilidades, inclusive, de usar inteligência artificial na varredura de dados, né? Isso aqui são vários links, ideias que a gente colocou lá no vídeo anterior, na aula anterior, tá? Inclusive, tudo usando Python, na verdade, ambiente do Python, né? Para integrar código Python com inteligências artificiais. Aqui, no caso, a gente faz varredura de dados e fazer uma varredura mais inteligente usando aí as tais das inteligências generativas, né? LLMs, tá? E aí agora, então, pessoal, qual que é o nosso propósito? É a gente fazer uma sistemática um pouco mais sofisticada, eu diria, né? Então a gente tem aqui tudo que a gente está desenvolvendo. A gente está fazendo uma playlist no YouTube, né? Que é essa lista gestão do conhecimento, playlist da gestão do conhecimento. E tem um site também que a gente põe não só o link para os vídeos, mas também o link para as apresentações, tá? Por sinal, esse site a gente chamou de Projeto Mokai, Management of Knowledge with Artificial Intelligence. Esse acrônimo dessas siglas aí, né? Deu uma palavra aqui em Maori, no idioma Maori, significa bicho de estimação. Eu achei bacana, ficou interessante, aderente com o que a gente está construindo, né? E aí a ideia seria o seguinte: ok, eu tenho um site, esse site tem links para apresentações, ou eu tenho um link de uma playlist do YouTube. Como é que eu posso pegar esse conteúdo, esse material, e eventualmente fazer uma avaliação em cima disso, tá? Então, a ideia aqui, na verdade, desse vídeo, é que a gente teria então a parte de aquisição de dados, que pode ser um site, e desse site você tem links para outras informações, para outros conteúdos, né? Enfim, e aí você vai fazer esse tratamento de dados, vai fazer essa leitura de cada um desses documentos ou vídeos. Depois você, obviamente, pode ter uma coleção desses conteúdos, você pode armazenar numa base de conteúdos, ou você pode vir a fazer uma análise desses dados. É claro que essa análise de dados vai envolver justamente as LLMs, tá? Então, eventualmente, essa setinha aqui voltaria para cá, e aí sim você poderia gerar resumos desses conteúdos, como mapas mentais, usando inclusive linguagem Markdown para depois você botar inclusive figuras ou enfim dentro de um HTML, né?
dentro do documento HTML. Mas a ideia aqui é que eu vou estar fazendo um resumo, um sumário, enfim, gerando conhecimento a partir de outros conhecimentos e gerando estruturas para eu ter um melhor discernimento desse conhecimento, tá? Então, a parte fundamental aqui que a gente usou nesse processo, pessoal, de construção desses fluxos aqui, desses tratamentos, foi o conceito de DevGPT. Basicamente, por que esse conceito é importante? Isso aqui vem lá do teste de Turing, que a gente já mencionou em aulas, muito lá no início da nossa playlist, em que o teste de Turing basicamente é uma pessoa e ela tem que discernir se ela está falando com uma máquina ou com outra pessoa, né? Mais do que isso, mais do que ficar fazendo o teste de Turing com certos programas de computador, é verificar se aquele programa de computador, tipo o ChatGPT, pode ser usado para gerar programas para mim. E aí seria o DevGPT, ou seja, você está desenvolvendo o código usando o ChatGPT como se fosse um auxiliar, né? É claro que não é um auxiliar sênior, vamos colocar assim, mas ele já quebra muito galho, viu, pessoal? Eu tenho tentado fazer essa abordagem, tem sido muito interessante, tá? Então, vamos lá, vamos botar em prática os conceitos, né? Botar, ao invés de ter um gatinho que fica digitando código para a gente vai ter o chat GPT. Esse propósito aqui bem interessante. A gente já comentou em outros vídeos anteriores essas outras possibilidades de uso das inteligências generativas, né? Então vamos começar aqui pela etapa de aquisição de dados. Aqui a gente, usando esse conceito do DevGPT, ou seja, a gente pegou lá para o ChatGPT, deu algumas diretivas e pediu, olha, eu quero que você pegue uma playlist, eu tenho aqui o link de uma playlist do YouTube, e a partir dessa playlist você extraia os links para os vídeos do YouTube. Quais são esses vídeos do YouTube? Aí ele puxou, olha, nessa playlist eu tenho esses vídeos para o YouTube, tá? Ele gerou esse programa para gente, ok? Que faz esse papel. Aqui já é um outro programa, pessoal, também muito interessante, que é o seguinte, eu passei aquele nosso site do projeto Mokai, e aí eu falei o seguinte, olha, claro que eu tive que fazer uma inspeção para saber em que campo, né, em que espécie de classe, né, tem um campozinho lá, spam, nome da classe, onde é que ficam os links das apresentações, dos documentos, né, de cada um que apoiaram os vídeos, como essa apresentação está apoiando esse vídeo, por exemplo. Aí eu peguei, já passei essa diretiva, ó, tá nesse site, tá nesse campo aqui, com essa classe, puxa, faz um programinha para mim que puxa todos os links de todas as apresentações. Ele puxou. Legal, né? Então, quer dizer, eu não tive que botar a mão, mas eu dei algumas diretivas, dei algumas orientações, e ele meio que já preparou para mim, tá? Puxar dados de um site, né? Então, ok, ele já puxou os links ali dos documentos do Google, tá? Aí agora o que acontece? Ok, agora veja o seguinte, eu quero pegar esses, como é que se diz? Esses documentos que estão no site e eu quero extrair informação, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essas apresentações e transformar para um PDF, para ter um texto, ok? Então, vai ter toda uma transformação que é necessária para ser feita para transformar isso em PDF. Lembrando, esse código aqui também foi gerado pelo ChatGPT, né? Então, eu pedi uma evolução em cima disso. Eu falei, olha, eu preciso gerar um PDF em cima disso, tá certo? Para depois utilizar esse código PDF, né? Para fazer uma análise, ok? Então aqui tem ainda o conteúdo do programa. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para todos esses códigos, tá, pessoal? Aqui na apresentação eu não botei, mas depois eu ponho à parte o link para essa apresentação e o link para o Google Colab, que é o arquivo que tem o código Python que faz tudo isso, tá? Enfim. E aqui, então, tudo isso aqui é para você poder transformar, depois carregar esse conteúdo, né? Então ele vai transformar em PDF, depois que ele transforma em PDF, ele vai jogar dentro de uma variável content e vai jogando vários conteúdos, vários PDFs nessa content, tá? Então agora que a gente tem os conteúdos, pessoal, o que é interessante, né? Eu vou ter aqui, então, essa outro pedaço do programa, que depois que eu carrego nesse conteúdo, aqui tem a parte principal, ó, que faz a coordenação, né? Então vamos lá, ó, eu peguei aqui, passei o site, aí ele pegou o link das apresentações, né? Depois ele transformou essas apresentações em PDF, tá? Depois que ele transformou em PDF,
né? Ele transforma aqui em PDF. Ele baixa essas apresentações em PDF, carrega e gera um conteúdo, tá? Esse conteúdo é importante, ainda não, enfim, não vai fazer nada com ele, mas eu estou fazendo uma preparação para depois esse conteúdo ser analisado por uma inteligência generativa, estilo ChatGPT, tá? Então aqui tem a saída dessa primeira parte, né? Então ele faz uma lista das apresentações e depois ele vai transformando as apresentações em PDF depois para carregar num bloco de conteúdo e fazer essas análises, tá? Então aqui, por exemplo, são as apresentações transformadas em PDF e depois ele vai extraindo o conteúdo, inclusive ele consegue pegar links, ele vai pegando, é claro, o texto, tá? Imagem, eu poderia inclusive fazer também uma análise da imagem de cada slide e mandar ele fazer um resumo, mas veja, isso vai demandando cada vez mais serviço da inteligência generativa e pode ser que você encontre barreiras, que isso é um serviço, né? Gratuito. Mas aí ele vai te limitar, vai falar, olha, para serviço gratuito, você pode, enfim, ir até aqui e tal. Isso vai acontecer para o vídeo, tá? Então a gente vai ter que limitar, porque você está consumindo recurso, e se você está usando uma API gratuita, aí você tem um limite, né? Você não vai poder usar esse serviço que custa computacionalmente, né? E financeiramente, tá? Enfim. Então agora, pessoal, vamos falar um pouquinho dessa análise de dados que a gente vai fazer com o chatbot, né? Através de um chatbot. Então aqui justamente essa parte que eu uso esse chatbot, que aqui a gente já falou em outras aulas, a gente não vai ficar super mega detalhando, mas a ideia é que essa funçãozinha faz o papel de um chatbot e a gente usa Grok e Llama, tá? Que são serviços aí são plataformas que oferecem serviços gratuitos, com restrições, é claro, mas é bem interessante, dá para fazer muita coisa boa. E a gente também, para poder extrair vídeos do YouTube, conteúdo do vídeo do YouTube com uma certa limitação, né? A gente tem que instalar essa biblioteca, tá? Que vai ajudar a gente, principalmente nessa parte aqui, ó, do Summarize YouTube Video. Então, se você não põe esse TikTok Encoding for Model, né? Isso aqui, na verdade, eu estou compactando o conteúdo do vídeo, tá? Eu estou pegando algumas coisas desse conteúdo e estou fazendo uma restrição no limite do que eu vou absorver. Porque se eu não fizer essa limitação, eu vou ter um bug, vai falar assim, ó, você está com uma versão gratuita de serviço aqui e está tentando botar um documento muito grande. Então a chave disso aqui é você limitar, porque depois você vai ter que analisar via inteligência da Llama, apesar de ser de graça, se for um documento muito grande dá problema, tá? E aí aqui, enfim, você tem um truncamento do documento, se ele exceder um limite e tal, enfim. Vai ter perda de informação? Talvez, tá? Muito bem. E aqui tem justamente o que eu já tinha feito antes, de pegar, a partir de uma playlist, os links dos vídeos, e para cada vídeo ele vai fazer a análise. Ele vai extrair o conteúdo e vai fazer uma análise. Só que eu trunco o conteúdo para não exceder um certo limite lá de análise, porque fica muito grande, às vezes, esse conteúdo do vídeo, tá? Então aqui a gente já tem basicamente toda a nossa todos os nossos componentes quase definidos, né? Então a gente tem as fontes, a obtenção de dados, depois a indexação ou compilação desses dados em conteúdos, análise via chatbot. O que está faltando agora? A análise final do chatbot, ou o resultado final do chatbot, produzir mapas mentais, um resumo de tudo desse conhecimento em linguagem Markdown, para eventualmente exportação para uma página HTML, por exemplo, ou para uma imagem, que fica legal, tá? Então aqui justamente a gente tem essa parte que resume tudo isso que a gente está fazendo, todo esse nosso desenvolvimento até aqui para vídeos, tá? Aqui é interessante porque a gente poderia ter feito a avaliação dos vídeos, né? Poderia ter feito uma avaliação dos vídeos do canal, mas ao invés disso a gente procurou justamente extrair o conteúdo e botar numa espécie de mapa mental que depois eu posso transformar em figuras, tá? Então aqui justamente eu estou em cima, deixa eu mostrar, ó, tá vendo? Ele vai puxando os conteúdos dos vídeos, faz uma espécie de resumo em linguagem Markdown, tá? De tópicos. E aqui ele fala, ó, deu o limite aqui, ó. Quase chegou no limite, eu tive que truncar, enfim, o documento foi truncado, tá? Se você não fizer isso, pessoal, o que vai acontecer? Basicamente você vai parar, o seu programa vai parar, vai falar, olha, você está tentando usar um serviço gratuito, mas você está excedendo a capacidade máxima desse serviço gratuito, tá? Lembrando, tudo isso aqui, pessoal,
eu fui dando prompts no chat GPT e fui botando algumas coisas que eu já tinha feito nas aulas anteriores, fui alimentando ele e cheguei nesse programa, tá? Não fui digitando tudo. Essa é a parte interessante de toda a história, mas enfim. Aqui, mas depois eu vou deixar o código completo na descrição do vídeo, que vocês podem vir aproveitar, tá? Vocês não precisam ficar batendo cabeça, tanto no prompt ou tentando fazer na munheca, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei esse desenvolvimento que eu fiz para o vídeo e passei esse desenvolvimento do vídeo para a questão das apresentações. Então eu falei para o ChatGPT, olha, tem esse programa aqui que fez para apresentação, eu estou agora puxando documentos de um site e essas apresentações que eu transformo em PDF, eu quero fazer o processamento delas, quero fazer uma análise e gerar um mapa mental a partir delas, tá? Então, de novo, a gente vai ter todos os componentes sendo usados aqui, certo? Aqui é justamente o chatbot, novamente. Aqui essa parte é muito parecida do que a gente já tinha feito antes. Aqui entra a parte de extração de conteúdo do site, inclusive com essa questão do spam class, tá? Que é onde está o link, né? É nesse campo aqui que tem os links para as apresentações, que ele puxa daqui, ó, Google Docs Presentation, e aqui ele justamente vai depois transformar a apresentação em PDF, tá? Depois que ele faz essa transformação, ele baixa e faz o devido processamento, tá? Então, aqui ele vai fazer o download da apresentação e aqui ele faz o carregamento da apresentação como conteúdo para ser processado, para habilitar isso para ser processado pela inteligência generativa, tá? Aqui a função principal, pessoal, deixa eu sair da frente. Então você tem aqui justamente a definição do site, a extração dos links do site. Aqui você tem a geração de texto, de transformar a apresentação em PDF e de PDF em conteúdos que você depois pode usar para analisar via chatbot, tá? E finalmente esse chatbot vai produzir para cada documento um resuminho que depois ele vai exportar para um Excel. Só que tem alguns campos do Excel que na verdade são mapas mentais em linguagem Markdown, tá? Bem interessante isso aqui, viu, pessoal? Então aqui tem a saída, né, dele fazendo os processamentos, transformando as apresentações em PDF. Depois aqui ele tem os mapas mentais que ele fez para as apresentações, tá? Eu não botei aqui a saída do Excel, pessoal, depois eu posso mostrar. Mas o que eu vou fazer para a próxima aula, pessoal? Um desenvolvimento alternativo interessante é você pensar em ter uma espécie de avaliador do seu canal, né? Então, até botei um título interessante, né? Para chamar a atenção, treta com o chatbot. A gente vai botar um chatbot para analisar os nossos vídeos e vai botar um humor ácido e sarcástico. Nossa, o que será que vai acontecer, hein? Vai ser uma autoavaliação, uma chata avaliação, chatbot avaliação, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal, que tenha sido útil e bacana para vocês. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo se você chegou até aqui. Muito obrigado pela sua atenção e próximo vídeo, vamos ver o que vai acontecer, hein, pessoal. Bacana. Obrigado, um abraço e até lá, pessoal. Tchau.